Olá, bom dia. Vamos falar sobre a diversidade cultural na América Indígena. O Brasil apresenta uma elevada ancestralidade matrilinear indígena. É comum ouvirmos pessoas dizendo que possuem entre seus ancestrais um bisavô ou avô caçada no laço, expressão que sugere que alguém da sua família teria se casado com um indígena capturada. Isso pode relevar, em muitos casos, a forma violenta como se deram esses contatos no passado. Assim, a herança indígena está presente na genética de muitos brasileiros. As sociedades indígenas são antigas, mas nunca estiveram paradas no tempo. Acerca da história indígena, nem a origem nem os números da população nativa são precisos. Para conhecer a respeito dos índios, a maneira mais utilizada é chamada de experiência etnográfica, que consiste em conviver com eles, aprender a sua língua e observar os seus costumes, seja contextos rurais ou urbanos. Por exemplo, um tesouro cultural indígena é a cerâmica, produzida por vários povos. Ao longo dos séculos, muitos vasos foram preservados, inteiros ou em fragmentos. Estudiosos afirmam que a primeira importante cultura pré-colombiana do nosso continente se desenvolveu no litoral do atual Peru por volta de 1000 anos a.C., conhecido como cultura Chavin. Quase na mesma época ocorria um processo parecido na América Central. 3 povos se destacaram pelo desenvolvimento político, econômico e cultural. Os maias no sul do México e na Guatemala, os astecas também no México e os incas, cujo império se estendia pelo território do atual Equador, Peru, Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Os maias foram importantes povos pré-colombianos. Apesar de não terem formado grandes impérios como os astecas e incas, desenvolveram uma das mais importantes civilizações da América. Seu máximo de desenvolvimento foi alcançado aproximadamente em 300 e 900 d.C., e a sua influência chegou às regiões das atuais Guatemala e Costa Rica. Devido à sua organização política, cidade-estado nunca formaram um império. As cidades maias, não muito grandes, constituem um centro cerimonial permanente, rodeado por aldeias. A arquitetura atingiu elevado desenvolvimento com a formação de grandes pirâmides de degraus. Porém, os maias foram incorporados na expansão do Império Azteca por volta do século XV. Os astecas atingiram seu apogeu entre meados do século XV e início do século XVI. Sua capital, Tenochtitlán, onde se localiza a cidade do México, era uma das maiores cidades do mundo na época. Havia mais de 500 mil habitantes. A estrutura urbana da cidade era superior à das cidades europeias no mesmo período. Assim como Veneza, a cidade asteca foi construída em cima de ilhas e terras pantanosas, que se transformaram em canais percorridos por canoas. A língua indígena, náutila, ainda é falada por uma parcela dos mexicanos. A bandeira do México, por exemplo, traz a representação de uma importante lenda asteca. Ao centro está a imagem de uma águia sobre um cacto com uma cobra no bico. Depois de viajarem muitos anos, chegaram a uma região pantanosa onde viram uma águia pousada num enorme cacto com uma cobra nas garras. Os religiosos astecas interpretaram isso como um sinal de que deveriam se estabelecer naquele local. Aí, assim, se formaram a cidade de Tenochtitlán. Gradualmente, Tenochtitlán incorporou a cultura de povos que habitavam a região, reelaborando muitas técnicas agrícolas, bem como a crença em certos deuses astecas, antigos habitantes do México. E lentamente, assim, foi se formando o Império Azteca. Na sociedade asteca, os mais importantes grupos sociais eram os sacerdotes e os guerreiros. No século XV, com a diminuição de guerras de conquista, os confrontos ocorridos tinham apenas a finalidade de prender inimigos para oferecê-los como sacrifício aos deuses. Nesse sentido, a guerra estava associada mais a aspectos ritualistas do que a motivação expansionista. Os sacerdotes também aprendiam a escrita asteca, constituída de desenhos complexos, os quais os pesquisadores ainda têm dificuldade para interpretar. A grande maioria da população era formada por camponeses pobres. Apesar da situação difícil em que viviam, todos podiam ter acesso a uma espécie de escola, menos rigorosa do que a destinada aos sacerdotes. Um grupo social que estava em crescimento no fim do século XV era dos comerciantes. Pela importância que suas atividades adquiriram, passaram a ostentar riqueza e influência. A partir dos maias, os astecas elaboraram um complexo calendário, que é uma das principais características de sua cultura. Esse calendário contava 365 dias, reunidos em 18 meses e 20 dias cada. Em 1521, Tenochtitlán caiu definitivamente sob o controle de Hernán Cortés, que pretendia ampliar o domínio espanhol na América. Os Incas formaram o maior império da América do Sul até a chegada dos europeus. No século XVI, o Império Inca reunia 15 milhões de pessoas, herdeiras de tradições que remontavam a séculos. Os Incas alcançaram seu apogeu no século XV, e entre suas realizações culturais estão a arquitetura, elaborando sistemas de irrigação, construção de estradas, pontes, degraus para o plantio da encosta dos Andes. Não usavam dinheiro, mas faziam trocas, inclusive remunerando o trabalho com mercadoria e comida. O imperador era conhecido como o Inca, ou Sapa Inca, que significa o Imperador Supremo. Todos os níveis da sociedade deveriam pagar impostos. O imperador era sempre homenageado e constantemente recebia notícias de informantes. Era considerado descendente do Sol, o que fazia do governo Inca uma teocracia.
Os incas não chegaram a produzir uma forma de escrita, mas usaram um sofisticado sistema numérico com registro de dados chamado quipo, formado por cordinhas de diferentes cores e com vários tipos de nós. No Império Inca, existiam muitos lugares sagrados destinados ao culto de seu panteão. O principal deus era Sol, ou Inti. Também mantinham crenças animistas, pois consideravam que muitos locais e objetos eram habitados por forças sobrenaturais. Os sacerdotes observavam os astros e mantinham um calendário. Diversas festividades incas giravam em torno dos ciclos do Sol e da Lua. Eram realizados sacrifícios aos deuses, geralmente de animais, mas também ocorriam sacrifícios humanos. O Império Inca chegou ao fim com a denominação espanhola no século XVI. Uma das razões para isso se deve à própria organização do governo. A sucessão imperial, muitas vezes ocorrida em meio a crises e guerras por causa da ausência de regras rígidas. Sempre que o imperador morria, surgiam disputas, geralmente entre seus filhos. O espaço correspondente ao atual território brasileiro foi ocupado muitos séculos antes da chegada dos portugueses. Há diversos sítios arqueológicos que retratam o cotidiano e a organização social de povos identificados como antepassados dos índios, que os portugueses aqui encontraram por volta do ano de 1500. O mapa apresenta a localização de alguns grupos indígenas existentes no século XVI, ilustrando um pouco da grande diversidade indígena que caracterizou esse período. Apesar da imprecisão dos dados, as estimativas indicam que havia nessa época cerca de 5 milhões de indígenas, território que corresponde ao Brasil atual. Atualmente, existem cerca de 230 povos indígenas no Brasil. A maioria deles vive em reservas territoriais, mas há aqueles que moram em cidades próximas. Ao contrário do que se pensa, os indígenas não estão parados no tempo. Quanto aos agrupamentos indígenas, existem em diversos municípios brasileiros que sofreram inúmeras mudanças, entretanto, nunca deixaram sua identidade. Então foi isso, gente. Muito obrigada a todos.